mattina una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te try. Bom dia, pessoal de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque bom dia é para aqueles que estão aqui, boa tarde para aqueles que estão lá e boa noite para aqueles que estão no outro lado. Hoje nós vamos falar de uma sublimação universal a respeito de vinhos. E vinhos de uma região que, na minha concepção, se não uma das maiores, fica na mesma escala, na curva de Gauss, no topo, que é a região do Douro, de Portugal. Portugal é um dos países que mais cepas de vinho tem no mundo. E por felicidade, nós que falamos a mesma língua dos nossos magníficos irmãos portugueses, temos a sublimação dos vinhos portugueses no Brasil. E felizmente hoje, com um convidado especial, sensacional, Dr. João, o seu bom dia, mandando também para aquela magnífica terra onde o senhor habita, Portugal. Então, nós vamos falar daqui a pouco o porquê do senhor João aqui. E também com o meu querido amigo, fantástico Leandro, que é um dos importadores de vinhos desse país, aliás, de vários tipos de vinho, mas inteligente em função do quê? De trazer o seu João, que é um produtor de... A profissão dele é outra, mas a produção dos vinhos que ele faz, dois magníficos vinhos, eu gostaria que o senhor dissertasse sobre essas duas raridades que se encontram aqui nesta mesa que, sinceramente, magníficos. Eu tive o prazer de provar. Bom dia. E boa tarde para Portugal. E boa tarde para Portugal, claro. Esses são vinhos, são os meus primeiros. Bom, o branco é o meu segundo projeto, digamos, ou seja, é a segunda produção de vinho. O tinto foi a primeira produção, ou seja, só o começo de um projeto meu, ou seja, começou em 2010, tanto que o tinto é um reserva de 2010 e o branco é um vinho DOC, como se chama, de 2011. De origem. De origem, assim, denominação de origem controlada. Foi um projeto meu, porque pronto, depois já poderemos conversar de como é que cheguei, mas falando agora propriamente dos vinhos, o vinho branco, para mim é o meu, ou digamos a minha paixão, esse vinho, porque consegui fazer um vinho de uma casta. Sim. O interessante é que não é um vinho verde, é um vinho branco. Sim, é um vinho branco. Vinho branco, maduro, do Douro, que não são os vinhos. A zona do vinho verde está mais junto ao mar e mais acima, está na zona do Minho. Isto estamos a falar do Douro. E mais, ou seja, a minha quinta está no Douro Superior. É uma zona que está, ou seja, já perto, muito perto até de Espanha. Ao lado da Espanha, não é? Sim, a minha quinta deve estar a 30 km de Espanha, mais ou menos. Seria na sub-região de Lima, naquela... Não, Lima está mais acima. Nós estamos mesmo pelo Douro, ou seja, subindo do Douro, que convido toda a gente a fazer essa viagem que é maravilhoso, os cruzeiros do Douro, e a visitar a zona que é património mundial, está catalogado como património mundial, e que se sobe até ao Pocinho, pronto, que é, digamos, da zona Pocinho, e outra até que agora não me recordo, que é que está Barca d'Alva, agora não sei. Barca d'Alva. Está já pegando, ou seja, que já está mesmo pegando com Espanha, não é? O interessante, e a uva, a Rabigato, que é uma uva exclusiva da região, sim, que dá só naquela região. Sim, é uma uva que só se detecta que realmente é uma uva do Douro, porque a zona do Douro, só para explicar um pouco, a zona do Douro é uma zona que produzia basicamente vinhos do Porto, ou seja, as uvas iam para vinhos do Porto. Há uns anos para cá começou-se a fazer mais vinhos de consumo. O vinho do Porto, a produção de vinho do Porto continua, mas das castas que se faziam na altura,
para tudo e para o vinho do Porto, porque estão-se a fazer vinhos para consumo. E por isso estão-se a descobrir, ou seja, há castas que são muito antigas, não é descobrir, as castas estavam, mas estão-se a fazer vinhos dessas castas, como por exemplo o Rabigato, que já nos vinhos brancos do Douro tem sempre uma pequena percentagem de Rabigato, mas Rabigato 100% é de poucos vinhos, já 2 ou 3 vinhos do Douro com estas características de um 100% de Rabigato, um monocasta. Uma monocasta. Um monocasta, sim. Exatamente. Agora, nós não falamos, o senhor falou do branco, o tinto, também feito com a mesma uva. Não, o tinto são uvas tintas tradicionais também do Douro, é basicamente Touriga Nacional, tinta Roriz, Touriga... Uma assemblagem. Sim, Touriga Franca, tem as 4 castas, o Douro é muito, nos tintos, tem umas características que tem sempre uma monovarietal de castas, não é? Ou seja, são em geral 4 castas que se põem. São as 3, como dizem os três textos, tem 3 textos. Também eu vi que não tem corte de uva francesa, né? Porque a vinícola, até como nós falamos aí, o João é um português, né? Filho de português, depois ele conta a história que ele tem um pé na Espanha também, né? Espanha, tem alguma coisa na Espanha. Porque é um professor universitário, nós vamos falar daqui a pouco disso. Então são uvas que a vinícola ela está extraindo a essência de Portugal. É isso que também tem a Quinta da Mieira, tá focada nisso. Eu posso é muito dizer importante. uma verdade, esse tipo para vocês entenderem, vocês que nos assistem, para vocês entenderem a magnificência do padrão, da qualidade, de qualquer tipo de empreendimento que você tenta fazer, você tem que fazer com o coração. É o que o seu João faz. Ele é um engenheiro e ele tem, na sua criação, na sua formação familiar, isso que se chama a produção de vinhos. E a família e o seu João agregou o quê? Aquela vontade do berço, da mesa, de degustar coisas ótimas. E nada melhor do que um vinho produzido pela família. E o Leandro, esse fantástico Leandro aqui, que é um importador. O que você pode falar dos 2 vinhos, Leandro? Você está trazendo para o Brasil uma carga desse vinho? Já trouxemos aí, nós estamos fazendo, a carga chegou recente, estamos fazendo o lançamento do vinho no Brasil, já estamos posicionando nos principais restaurantes. Vocês estão trabalhando só com esse vinho, só será vendido em restaurantes e lojas especializadas, né? Não vai estar numa gôndola de supermercado, porque também a produção também é restrita, né? Não tem uma produção muito grande de vinho para a gente chegar a colocar no supermercado. A outra coisa é o trabalho que tem para se fazer vinho. Esse é um vinho de um posicionamento de mercado num restaurante, nós sugerimos para o restaurante cobrar entre 100 e 120 reais na mesa para o cliente. Na mesa do restaurante? Na mesa do restaurante. É um produto de 100 reais. Então, teoricamente, tem vinhos muito mais caros. Isso na loja, exemplo? Também, na faixa de 100 reais. 100 reais. Então, essa é a faixa de preço desse produto, né? Então, eu vou pedir para o João também explicar um pouquinho o processo de produção, para as pessoas entenderem por que às vezes um vinho não custa 20 e o vinho foi para 100 reais. Acho claro por essa fotografia eu posso o complicado que é fazer... Eu posso até dar um pitaco aí no meio, porque atentem os senhores que aqui nessa região do Douro não existem máquinas para você trabalhar o solo. O francês chama de terroir. Eu até estranho esse nome, terroir, porque terroir. O terroir é o seguinte, o clima que tem nessa região do Douro, e lá só se trabalha os próprios colonos, as próprias famílias colhendo, e inclusive, eu não sei se essa uva ela é plantada em vasos, porque existem uvas, os varietais, na Espanha, França, etc., são plantados na terra,
Mas em Portugal existe, inclusive, uvas que dão em vasos. São obrigadas a serem plantadas em vasos. Agora, na região do Douro, é fantástica a produção do vinho. Por quê? Porque é tudo manual, não é, Sr. João? Não existe máquinas lá. Tem que ser. E aqui são em varais ou são aquelas barreiras que sobem que precisa ter de escada para tirar? Não, isso não temos nessa parte. Tem os secalcos do Douro, que são complicados, porque eu, por exemplo, a minha vinha está entre os 400 e os 500 metros de altura. Basicamente, ou seja, tinha ali as partes mais altas da vinha, até vem de mais baixo. Ou seja, temos uma inclinação brutal na vinha que para tirar as uvas tem que ser com os machos, as mulas, com as alforjas, para conseguir tirar as uvas. Ou seja, tem um processo bastante, que dá bastante trabalho. Ou seja, foi sempre uma das características do Douro, não é? A transformação, por isso a paisagem é património mundial pela transformação que se conseguiu. O homem conseguiu fazer na paisagem, não é? Aqueles socalcos todos, que é complicadíssimo, já porque nós estamos, pronto, é a zona também entre a Beira e Trás-os-Montes, não é? Apanhar as duas zonas. E, claro, tem um monte de serras e montanhas que praticamente não há nada plano ali, não é? Ou seja, então a única forma de trabalhar é com meios, ou seja, humanos ou com os animais, que tem que se conseguir tirar as uvas. E aliás, o lavrar também, não é? Que eu acho que no outro dia, o lavrar também dizem, ou arar. O arar. Arar, dizem mais arar, porque o lavrar, acho que no outro dia disse lavrar e acho que não me entendiam bem. Não? Sim, mas está o lavrador aqui. O arar com macho. O macho, também. No caso, é o burro. Tu chegaste a ver quando sim, o Leandro chegou a ir nesse dia, curiosamente. Cumprimentei até o burro. Conseguiu e foi. Mas realmente. E outra coisa que queria dizer, só por causa estávamos a falar também dos terroirs, não é? Eu por acaso não temos, mas convido toda a gente. Tenho uma página na internet que agora por acaso até estou a. Vamos colocar? Sim, e também tenho na página do Facebook, onde eu agora tenho mais fotografias, que a página acho que está agora parada, estamos a pôr mais coisas, está em construção. O que é a página da Quinta da Amieira, que é www.quintadamieira.com, mas temos também no Facebook, também convido. A Quinta da Amieira é a sua empresa? É a minha. É aquela marca que são os dois vinhos. Lá se chama garrafeira, né? Ou as adegas. Mais adegas. A garrafeira é mais digamos, onde nós, ou a cave, ou onde se guardam, digamos, as garrafas, ou as casas. Uma adega. As reservas. Sim, mais ou menos, onde se fazem as reservas. Fantástico. Mas estava só a dizer, do chão, só por terminar isto, por exemplo, os solos, que é curioso, que se podem ver nessas fotografias, e convido as pessoas a ver, tem os solos são de xisto, ou seja, que há partes que não se vê nem terra, ou seja, só se vê xisto. O detalhe que eu vou tentar sintetizar para o nosso ouvinte é que o português, ele pegou a pedra nas montanhas, não tinha o que fazer. Então ele quebrou as pedras, triturou, fizeram os balcões, entendeu? Então, quer dizer, por isso que todo o Douro ao lado do rio e as montanhas são todas recortadas e feitos em degraus. São degraus, né? Então, aí a paisagem. Isso aqui, né? Então, quer dizer, todo o solo, como pode ver ali na foto, ele é todo de pedra britada, ou é tudo manual, num certo período, depois o homem inventou aí com dinamite, com outras coisas, conseguem trabalhar mais. Mas como tudo é caro, tem que ser provavelmente tudo manual. É muito suave. A plantação, o modo de se cultivar, tudo manual. Tudo manual. E outra, 40 graus de calor. Sim. É um clima bastante extremo, muito extremos. No inverno também faz bastante frio, aquela zona. Aquela zona faz muito frio. E depois no verão é uma das zonas que ninguém sabe, muitas vezes fala-se com o Alentejo das zonas mais quentes, mas ali no Pocinho, por exemplo, está ali relativamente perto, tem temperaturas no verão muitas vezes muito mais, ou seja, mais de 40 graus. Eu saí de lá com frio
e fui pegar um leitãozinho na Bairrada, um pouco mais abaixo. Mais abaixo é bom. É? Também é bom, sim. Mas é muito bom, né? O famoso leitão na Bairrada. Aí você cai um pouquinho mais, indo do sul lá para cima, mais para a direita, e você vai pegar aquele queijinho enterrado na Serra da Estrela, enterrado no azeite. Aí é para degustar e cair de joelhos, ainda mais com um vinho desse. Não é, Silvio? Aí é coisa para quebrar as pernas. E uma broa de milho, aí vai muito bem. Como vocês viram aqui na foto, são feitos em degraus. E eu estava esquecendo de uma querida menina lá do Agreste, do Rio Pequeno, isso, a minha querida Sarinha também, descendo por... O que diz o chat, meu amor? A gente ficou aqui no papo gostoso. Então, a gente está aqui com a Ana Maria e com o Renato. E o Renato está adorando o programa. Está falando que ele conhece poucos vinhos portugueses, conhece mais os franceses. Ele queria saber quantos tipos de vinhos vocês fabricam. Bom, nós agora, o que é a vinícola, e depois posso explicar o que é o resto do projeto. Isto é um projeto, aliás, eu chego ao contacto com o Leandro pelas exportações de outras adegas que temos e representações de vinhos do Douro. Nós nascemos exclusivamente, que é a Encodouro, acho que ainda não referimos, temos uma empresa que se chama Encodouro, que nasceu para ser a exportadora de vinhos exclusivamente do Douro português, porque tem sido uma zona que tem vindo a subir gradualmente. Os vinhos estão a ser reconhecidos como grandes vinhos internacionais, internacionalmente, estão a ganhar prémios internacionais, mas não é uma zona tão vinícola, ou seja, em vinhos destes, não é? Destas características, porque muito vai para vinho do Porto. Estão a aparecer muitas marcas agora, está-se a ver a qualidade dos vinhos e, claro, estamos agora a começar as exportações na parte, digamos, do Douro. Já há há outras casas. Bom, também temos, está-se a ver que a Salgrado, por exemplo, também é uma das grandes marcas conhecidas, que também já tem muitos vinhos, que não são os vinhos do Porto, não é? Mas pronto, o Douro está a fazer um trabalho de bons vinhos, de reconhecimento internacional. E, no fundo, nascemos um pouco para isso, para ajudar mais a zona do Douro a internacionalizar este tipo de vinhos que não seja o vinho do Porto. Então, da Encodouro, nasceu a Encodouro e eu cheguei à Encodouro por intermédio dos meus vinhos. E hoje, pronto, estou no presidente do Conselho de Administração dessa empresa, da Encodouro, da exportadora, e é como eu chego ao Brasil, por intermédio também do Leandro. Por isso tenho mais vinhos. Na Encodouro temos vinhos todos com a qualidade e as características do Douro, mas temos vinhos de várias gamas. Depois pode explicar melhor o Leandro. Estes dois vinhos da minha vinícola são por enquanto, só tenho estes dois vinhos. O Quinta da Meira branco e o Quinta da Meira tinto. Quinta da Meira branco, magnífico. Quinta da Meira tinto, idem, igual. Eu gostaria que nós dessemos uma pausinha, fôssemos para um comercialzinho, rodássemos a vinhetinha, o comercial, e a gente já volta daqui a pouquinho nesse papo magnífico com o meu querido Dr. João e o meu querido Leandro, duas figuras exponenciais naquilo que se trata do néctar dos deuses, o vinho. Já volto. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente.
desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. Que não é feito exclusivamente para crianças. Eu tenho certeza que tem muito adulto, muito adolescente que vai se divertir. E é deixar a criatividade rolar, né? Porque eu acho que ainda dá para fazer muita coisa usando como base um álbum de figurinha animado. Olha, a turma está gostando, hein, meu? O papo é bom. Quando o papo é bom, é aquele negócio. Uma boa mesa, uma boa refeição, um bacalhau à lagareira, um belo de um vinho. Já peguei os dois vinhos, botei aqui pro meu lado, ó. Tá no meu lado. Tá aqui, ó, a minha mãozinha aqui, tá no meu lado. Porque eu já vi nego entrando na porta lá, olhando pro vinho. Quinta da Mieira, tinto e branco. Vinhos de excepcional qualidade. E o grande detalhe, gente, é que quando se fala no Porto, todo mundo na área de vinhos já imagina o vinho do Porto, né? Porque o vinho do Porto, aquele vinho fortificado, os mais licorosos, tem o seco, etc, etc. Não, esse não. Esse é um vinho para degustar com refeições especiais. Que é um vinho de altíssima qualidade. Eu tive a grande felicidade de provar os dois. Como? Eu peguei um belo de um Gados Morrua, aquele que vem lá do Porto mesmo, dessalguei, forno, sem colocar nenhum tempero, retirei-o do forno, azeite de oliva, vinho, uma bela broa de vinho, Deus do céu, São João, é para cair de joelhos. É para cair de joelhos. Leandro, você tem que dar uma resposta ao nosso internauta. Sim. O nosso grupo, né, a plataforma Encodor, ela tem vinhos, assim, como a Quinta da Mieira, tem outras vinícolas que produzem vinhos com maior volume. O que é a diferença? Uma pergunta, quantos tipos, quantas rolhas você tem de vinhos lá no grupo hoje, no Brasil disponível, nós temos 7 vinhos, né? Então, desses 7 vinhos, aí nós temos vinhos que eles estão vinhos mais acessíveis ao consumidor, né? E tem vinhos aí de grande potencial, como esse que é o Quinta da Mieira, né? Apesar de a gente ter comentado o preço agora há pouco do vinho, mas ele é um vinho muito barato, pelo trabalho que se dá para fazer. Não tenha dúvida. Né? Entendeu? Fora o trabalho manual que a gente tem com a Quinta da Mieira, eu vou pedir para o João explicar depois um pouco a dificuldade que ele tem para produzir esse vinho branco, que são poucas as vinícolas que eu conheço no mundo
que têm o carinho e o capricho para tratar o vinho branco, né? Então, só para finalizar a pergunta do nosso ouvinte, é que nós temos outros produtos, assim como Portugal, como ele falou que ele é muito ligado à França, a Bordeaux e tal, então existe o corte bordalês, que são um corte de uvas, que o tinto já tem isso, né? O nosso tinto já está mais um pouco desse corte bordalês. A diferença que você encontra um pouco do vinho de Bordeaux é que é um vinho de 14 graus de teor alcoólico. É por ser, né, uma região à parte da região de Champagne, na região já quase na divisa do canal, né? Os Bordeaux daquela região, a mesma coisa que se fala dos vinhos franceses da região da Provence. Isso, mas são vinhos sensacionais. Isso, mas é que o francês ele gosta de um vinho com 12 graus de teor alcoólico, né? É o que ele vai encontrar aqui um pouquinho mais, 13,5 nos vinhos portugueses. Nós temos também vinho de 12 graus. Vale dos Amantes é um vinho de 12 graus, um vinho mais leve. Vale dos Amantes? Vale dos Amantes. É um vinho com 12 graus de teor alcoólico, mais fácil de beber. Né? É um vinho muito gostoso. Que nome bonito, hein? É bom, um bom vinho. Esse vinho tem mercado fantástico, com esse nome, Vale dos Amantes. Fantástico. Os casais que chegam... Me diga uma coisa, Vale dos Amantes por quê? Deve ter um motivo esse rótulo, essa denominação. Aí eu tenho que perguntar pro português que estava no Vale dos Amantes, né? São nomes que foram o Vale dos Amantes, eu agora não me recordo, mas acho que é uma zona do Douro, ou um local que se chama Vale dos Amantes, e surgiu a ideia de chamar um vinho Vale dos Amantes, não é? Que é o que diz, parece que, como tu estavas dirigido aos que estão, aos namorados, não é? Mas é porque também ele é um vinho mais leve, onde você pode se tomar... Mais frutado. Ele tem muita fruta, né? Ele tem uma explosão de fruta muito intensa. É um vinho que... Não que os outros vinhos não possam tomar sozinho, né? Hoje, com essa casta GL, como é que é? GLBTT. Um monte de, né? Hoje os amantes são inúmeros, né? No mundo inteiro. Tanto é que já se abriu o casamento gay, etc. Não, já tivemos o vinho... Você imaginou hoje para as festas? Casamentos. Olha só. É um vinho que entra fácil em vários casamentos. Uma bela de uma propaganda, né, dizendo assim, para as festas de casamento, etc., para casamentos gays, né? Seria uma boa. Não, Vale dos Amantes. Eu acho que o Vale dos Amantes faz qualquer tipo de casamento. Exatamente. Eu não quero estar direcionado a um público afunilando ali. Mas a gente quer dar para todo mundo. Vou buscar ecleticamente. Vou buscar para degustar com a dona Marisa, minha esposa, já há 47 anos. É bem por aí. E vai para o Vale dos Amantes com ela. Também não se esqueça Eu estive em Portugal com ela. Eu vou só dizer, eu gostava só de referir uma coisa que eu, por acaso, não conhecia, só depois quando tive o contacto aqui com o Leandro, não é? E começamos com a exportação dos vinhos, que eu proponho-lhe o branco como a minha grande paixão ao branco. E vou só explicar porquê, porque acho que é um vinho que, com essas características, é um vinho diferente de tudo. É raro encontrar, eu não conheço até agora um vinho com as características deste branco. O tinto é muito bom, mas é um tinto com as características de outros grandes vinhos do Douro, é mais parecido. O meu branco, o Rabigato 100%, é um vinho muito distinto de tudo. Já me foi confirmado no outro dia, fizemos um lançamento aqui num restaurante em São Paulo, convidámos críticos de renome e todos foram unânimes em dizer que era um vinho excelente e um vinho que era diferente de tudo que tinham provado até agora. Isso é a diferença. Acredito eu que seja por causa da uva, que não é uma variedade exclusiva. Várias, uva, o processo, que era isso que eu ia falar. Eu, por exemplo, achei piada, que era o que eu estava a comentar antes, eu fiz um desafio ao Leandro, que queria que este vinho se vendesse
Ele dizia, pedes-me a mim para vender vinhos brancos quando no Brasil não se vende vinhos brancos. E eu fiquei um pouco surpreendido de não se vender vinhos brancos no Brasil quando tem um clima mais apropriado, para, na minha opinião, para também serem consumidores ou terem mais consumo de vinhos. Mas só que queria referir isto, é muito mais difícil fazer um vinho branco bom que um vinho tinto bom. A grande verdade, Sr. João, eu vou ter que contestá-lo por um motivo. O senhor conseguiu fazer uma grande introdução do vinho branco novamente no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, na época de 1950, o Brasil consumia um vinho português chamado Mateus Rosé. Exato. Um rosé, um vinho rosé, no caso, mais para o branco do que para o tinto. Esse vinho altamente consumido no Brasil. Não sei por que diminuiu-se o consumo do Mateus Rosé. Agora, não se compara a qualidade deste vinho com o Mateus Rosé, mas o senhor está introduzindo novamente o vinho branco português no Brasil. Essa é a grande verdade. Sim. Em matéria de qualidade, esse branco que eu tomei, esse vinho que o senhor está lançando no Brasil, junto com você, Leandro, magnífico, de excepcional qualidade. Olha, os franceses e italianos que vêm com os frutados, etc., com uma variação enorme de qualidade nos brancos, esse vinho aqui, na minha modesta concepção, está entre os 5 melhores brancos que se colocam aqui no Brasil. Sim. Na minha modesta opinião. E vou indicá-lo a vários amigos que eu tenho, restaurateiros, etc. Porque é magnífico. Alguma pergunta, meu amor? Sim, o Renato perguntou se o processo industrial de fabricação do vinho perde muito do artesanal. O processo de fabricação tem que ser mais moderno, porque precisamos, para se fazer um vinho branco bom, precisamos de alguma tecnologia, que no fundo a tecnologia é a tecnologia de frio. Um vinho branco, os tintos também, mas o tinto, qual é a elaboração do tinto? O tinto com os métodos tradicionais vai para o lagar, normalmente fica aqueles dias no lagar, podem ser 7, 8, 9, bom, conforme a maturação da uva, o tempo, as temperaturas, e que vai-se, ou seja, onde é que está o sabor, digamos, dos vinhos? Está na pele da uva. Então, nos brancos, para que tenham realmente o sabor, que é o difícil de fazer um branco, tem que se tirar esse sabor da pele da uva. Como é que isso se consegue? Não pode haver grandes temperaturas em todo o processo. Eu só para dizer que a vindima tem de ter o cuidado de recolher a uva durante as horas mais frescas. Começamos logo ao nascer do sol e a partir de certa hora, quando vemos que a temperatura subiu muito, não podemos continuar a vindima. Ou que se continuamos e detectamos que as uvas têm uma temperatura mais elevada, não se podem espremer, porque senão os aromas vão-se embora. Então, nesse processo todo, bom, é um processo que leva o desengaço, que é desengaçar as uvas, separa-se a parte para não haver sabores estranhos. Em todo o processo faz-se com maceração pelicular, como se chama, deixa-se misturada a pele da uva com o que é o mosto durante 4, 5 horas. Isso é o meu enólogo Artur Rodrigues, que para mim é um excelente enólogo. Penso, não sei se poderá haver depois algum programa, gostaria que, para mim, um excelente enólogo que consegue fazer este fabricado, não sou eu que faço, não é? Eu sou, digamos, o proprietário e ponho a paixão em tudo o que ele me pede. E então, ou seja, nesse processo não pode ter nenhum tipo de oxidação, tanto que é feita uma maceração pelicular em atmosfera inerte. Diz uma espécie de gelo seco, como se chama, é o que dá hidrogênio, no caso de hidrogênio, não é uma atmosfera inerte para não haver nenhum contacto no frio. entre tem que estar a 15 graus e não pode haver nenhum contacto entre digamos, o ar e o que é o mosto.
A partir daí é quando se faz a separação. E neste processo nunca pode passar de... Nós fazemos a 15 graus toda a fermentação para que os aromas se mantenham no vinho. Ou seja, é um processo bastante complicado. Fisicamente é simples. O gelo seco ele forma uma nuvem, desloca o ar para fora, onde só fica a nuvem sem oxigênio, aonde não acontece a oxidação na uva, porque o processo de oxidação é a fruta em contato com o oxigênio. Exatamente. Né? E a casca da uva, que é a pele da uva, sim, os aromas. É o que dá os aromas. Sim. Eu não sei se respondi ao senhor, acho que... Sim, sim. E outra coisa, a grande virtude, aí é que está, quando a gente fala no vinho, o vinho é sublimado por causa a colheita da uva, no horário da colheita. Porque aconteceu uma desgraça na França, na região de Quem, que eles colheram, porque lá eles colhem a uva para fazer os vinhos, na região de Quem, na França. Sim. E passou-se do horário da colheita da uva. Eles colheram a uva, botrilizou. Criou-se um fungo na uva. E um dos loucos, que gosta pegou essa uva botrilizada, que é um fungo que dá e tira a água da uva. Sim. Tira a água da uva e macerou e fez um vinho. Hoje é um Sauternes chamado Chateau de Quem, que na minha opinião é o mais caro, o vinho mais espetacular doce do mundo. Sim. Por quê? E quem briga com ele são os vinhos do Porto, né? Os doces do Porto. E os lá de cima, os tocaias lá da região, também que tem essa uva. Agora, esse tipo de tratamento tem que ser um tratamento, viu, Renato, né? Isso. Renato, tem que ter um tratamento hoje industrial, porque senão você não consegue fazer. Se você macerar nos pés, como era antigamente... Não, mas faz ainda. Nos tintos, isso está-se a voltar aos métodos tradicionais, porque todo o Douro... Está vendo, Renato? Nos brancos, não. Nos tintos, sim. Os tintos, Os tintos, praticamente todo o Douro, estão a voltar aos métodos mais tradicionais, porque diz que é um método que melhora, faz o controle até da temperatura dos tintos. No Douro. Praticamente, os meus tintos são feitos com os processos tradicionais completamente vivos. São macerados nos pés. Sim, exatamente. Magnífico. Essa coisa. Aliás, no Douro está muita tradição atualmente, como é uma zona bastante conhecida com o norte da Europa, principalmente os ingleses, né, que exploraram bastante todos os vinhos do Porto, naquela região do Douro. É uma zona atualmente muito turística e há muito turismo, que eu acho piada que vão fazer turismo para pisar uvas, para trabalhar. Para trabalhar, magnífico, mas no fundo vão une-se o útil ao agradável. Não, sim. Muitas quintas estão a oferecer esse serviço. Mas no final tem uma taça, uma tacinha de vinho. E uma bela lasca de bacalhau. Aí, vamos falar, Leandro, da tua empresa, e depois eu vou perguntar ao senhor João a profissão dele, que eu queria saber também do outro lado, né, do especialista, do homem do vinho, mas dando aulas. Sim. Aí é que onde mora o segredo do bom tratamento. Vamos falar da empresa, Leandro. Sim. Aonde fica constituída endereço, site? Como é que o internauta pode entrar nessa magnífica... Hoje a Galeria dos Vinhos, que é a importadora, a distribuidora, né, junto com o grupo Encodouro, né? Então, quer dizer, a plataforma de exportação em Portugal é Encodouro. Tem aqui no Brasil a Galeria dos Vinhos. Nós conseguimos distribuir por todo o Brasil, né? A gente tem logística, a gente tem também nós temos no grupo uma empresa que se chama Tacima Logística, que é uma transportadora e um armazém somente para distribuição de vinhos, é especializada nisso. Então a gente consegue despachar para todo o Brasil, desde uma garrafa a 1000 caixas, né? Então isso é uma coisa que nos facilita atender o público e atende também o anseio da gente estar podendo distribuir e colocar o vinho em várias partes do Brasil,
né? Assim como o vinho já está, apesar de estar recente a chegada aqui, o vinho já está no Nordeste, já está no Pará, né? Já tem alguns restaurantes que a gente já tem relacionamento, então a gente está avançando forte aí com a distribuição. E se eu quisesse, por exemplo, gravar toda a gama de vinhos que você tem na Ecodouro, é possível? Poxa, só chegar na empresa. Ou se quiser, eu venho aqui com tudo. Eu estou com essa ideia, viu, da gente gravar todos esses vinhos da Ecodouro aí e mostrar, inclusive, E prová-los mesmo. Também aqui, há aqui muita gente que quer provar e não provar. Bom, Sr. João, sua profissão. Bom, a minha profissão não tem nada a ver com os vinhos. Peguei ele. A minha profissão não tem nada a ver com os vinhos. Bom, a minha formação é engenharia, ou seja, engenheiro mecânico, e dou aulas numa escola de engenharias. Até, curiosamente, dou aulas em Espanha, nem dou aulas em Portugal. Dou aulas em Badajoz, na Escola de Engenharias Industriais de Badajoz, da Universidade da Extremadura. Como é que eu voltei ao vinho? Porque tenho uma grande paixão, gosto muito do vinho porque nasci também no vinho. Eu sou do Cartacho, que era uma zona vinícola por excelência também em Portugal. Hoje está outra vez também em expansão, mas era uma zona que na altura fazia muitos vinhos a granel, não se utilizava muito vinho engarrafado. Eu sou daí, vivi até aos 25 anos, mais ou menos, na produção de vinho. Depois, pronto, a minha vida, acabei o curso, fui viver até para Badajoz, com as aulas, fiz investigação na parte das energias, que eu também estou aqui hoje. Estamos numa feira hoje na Enar Solar, aqui em Imigrantes, aqui em São Paulo, não é? Também estamos com a parte de energias solares, fotovoltaicas no Brasil. Mas pronto, só para dizer que tudo isto me levou, um dia que eu acalmei, eu tive muito stress, fazia muita coisa, dava as aulas, tive umas empresas de energia, a parte de investigação em energia, e quando uma vez estive mais calmo, tinha sempre o sonho de adquirir uma vinha, mas no Douro, porque achava que os vinhos do Douro estavam a começar a ser fantásticos e que eram uns vinhos que eu fui descobrir nas minhas viagens ao Porto. Foi ainda que eu começo a descobrir os vinhos do Douro. Então foi quando um dia, uma pequena aventura que eu nem conhecia a região do Douro, agarrei no automóvel, fui por aí acima e fui comprar uma vinha ao Douro. Tive a sorte de dar com uma vinha que tem castas fabulosas, tem umas idades, a minha vinha mais nova tem 30 anos, por aí. Até 60 anos, é mais ou menos as idades médias da vinha. Eu só para ver o que não entendia tanto, estava por fora dos vinhos e da qualidade dos vinhos há muito tempo, e achei piada que a primeira das coisas que queria era fazer uma reestruturação da vinha, que depois deixei de pensar nisso, porque os bons vinhos, os vinhos de alta qualidade fazem-se de vinhas, principalmente de vinhas velhas, têm melhores características para fazer vinhos de alta qualidade. E a minha aposta foi sempre fazer, era um vinho, em princípio ia ser um hobby para mim. Agora já estou aqui, até com uma empresa numa exportação, mas o início foi mais um hobby, como disse há bocadinho, para ver com a família, com os amigos, o meu próprio vinho, e por isso queria um vinho de alta qualidade. Não quero fazer vinhos. Quinta da Meira está só vocacionada, que é pela própria extensão que tem dos vinhedos, é um vinho para alta qualidade. Não esqueçam o nome, Quinta da Meira. Você tem um vinho sensacional. Acredita, qualidade espetacular. Eu indico porque provei e adorei. Não só provei, como mandei meu cunhado parar, porque senão ele ia tomar tudo e ia ficar bravo com ele. Eu e meu cunhado sentados, que é português, adorou, achou sensacional. E a grande verdade, gente, é que quando a gente tem pessoas como o Sr. João, como o Leandro, essa turma boa que conhece do métier, a gente fica muito contente. Princesinha, quantos
os nossos internautas. O Renato está falando maravilha, estou vendo lindas imagens que você está mostrando. Exatamente, no site da Quinta da Mieira. Quinta da Mieira, vocês têm uma projeção da qualidade desse magnífico vinho. E meu amigo Leandro, com a empresa, tocando para frente, e vamos colocar mais fogo nessa locomotiva que, graças a Deus, foi de uma excelente qualidade o nosso bate-papo. Suas despedidas, Sr. João? Não, é só agradecer o senhor e a sua simpatia e realmente... Tem gente que não gosta, viu? Não, minha mulher, principalmente, fala que não, eu deixei de ser simpático há muito tempo. Não, eu, aliás, digo uma coisa, uma das características que tenho visto aqui sempre do povo, eu realmente qualquer dia venho viver aqui, ou seja, sou bem recebido por toda a gente, realmente a simpatia das pessoas é incrível. A terra aqui é boa. É boa a terra, sinceramente é boa terra. Aconselho que bebam vinhos portugueses, que experimentem os vinhos portugueses, principalmente não tenham medo de experimentar os brancos. Esse branco, os brancos não tenham medo de experimentar. Não, os brancos têm características muito, ou seja, muito melhores que antes pelos processos de elaboração que têm. E o que tenho a dizer é que convido toda a gente a ver o site e também na página do Facebook, que é fácil de encontrar, Quinta da Mieira, que tem fotografias muito bonitas, e também da Encodouro. E também da Leandrinho com a Encodouro. Sim, dá o site para a gente... www.galeriadosvinhos.com.br e no caso vamos levantar a bandeira aí dos vinhos brancos e força E uma coisa, se vocês tiverem dúvidas, entrem aqui no site da UTV, que nós vamos colocar na tela onde vocês podem encontrar o vinho. Vamos montar um esquema aqui, porque esse vinho é merecedor de uma promoção bem grande. Bom, abraço, obrigado, Sr. João, obrigado, Leandro. Também. Abraço a todos. Princesinha do Agreste do... Como é que eu chamo? Rio Pequeno. Do Rio Pequeno, né? Do Little River. Um grande abraço a vocês. A gente vai, mas se ele permitir, a gente volta. Tchau. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te try.